Olá, leitões! Nós somos os Leitões Leitores. No vídeo de hoje iremos falar sobre o livro O Som do Rugido da Onça, escrito por Micheline Verunsky. Puxa a vinheta. Olá, leitões! Eu sou a Gabi e essa daqui é a Winnie, a nossa oncinha parda, e hoje eu irei falar sobre a introdução do livro. Como vocês podem ver, eu estou toda a caráter para falar desse livro excepcional. O nome do livro é O Som do Rugido da Onça, a autora é a Micheline Verunsky e a editora deste livro é a Companhia das Letras. A data de publicação deste livro foi no dia 9 de março de 2021, contendo 168 páginas e 3 partes. Micheline Verunsky nasceu em 1972 em Pernambuco. Escritora e historiadora, ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura com Nossa Teresa, Vida e Morte em uma Santa Suicida Patuá 2014. Foi finalista por 2 vezes no Prêmio Rio de Literatura, além de finalista no Prêmio Oceanos. Bom, esse livro ele foi inspirado pelas litografias de 2 crianças indígenas, Miranha e Juri, que foram publicadas no álbum de viagens no Brasil em 1823 pelo zoólogo Spix e o botânico Martius. Ela foi numa exposição, onde tinham essas 2 litografias, e ela disse que ela sentiu uma proximidade com as crianças, um certo afeto, como se ela conhecesse aquelas crianças. Então ela decidiu criar um livro onde era contado todo aquele sofrimento que elas sofreram pela visão dessas próprias crianças, mais especificamente a Inê. Outra curiosidade é que o livro foi vencedor do Prêmio Jabuti na categoria Romance Literário. Terceira curiosidade é que o livro apresenta palavras do vocabulário Miranha, Juri e Nhengantu, além também de algumas palavras que foram inventadas pela autora no vocabulário da onça. Olá, eu sou o Lucas, também estou aqui com uma participação especial dos meus felinos. Provavelmente um deles não vai ficar. O que dizer dessa obra, né? Ela conta a história de 2 crianças indígenas que foram retiradas da sua terra para serem vistos e estudados por 2 cientistas, que foram as que as levaram. Vieram ao Brasil justamente para isso, para fazer pesquisa, para fazer estudo. E ao retorno para sua terra, para as terras deles, eles levam com eles 8 crianças, sendo 2 delas as mesmas que foram vistas na exposição pela autora, que deu a origem do livro. Essas crianças eram Inê, uma garota do povo Miranha, e um garoto do povo Juri. Eles eram crianças de povos diferentes, foi quando os alemães chegaram e acabaram levando ele e a garota. E nessa viagem, 6 dessas crianças acabam morrendo. Isso não é um spoiler, tá? As primeiras páginas do livro você já fica sabendo disso e você já lê a história ciente de que essas crianças vão morrer. A narração, ela acontece toda na percepção da garota, da Inê. Nessa narração você descobre toda a angústia, a tristeza, a dor, o terror de estar numa terra desconhecida, num clima estranho, longe da sua gente, da natureza que ela tanto amava, das águas principalmente, e ela deixa claro várias vezes que ela se sente sozinha. Era muito triste para ela ter que conviver com isso, com essa saudade, com esse estranhamento e com essa solidão. E vale ressaltar que pouquíssimo tempo depois que essas crianças chegam a Munique, que elas não resistem, principalmente ao clima, à alimentação, doenças. É uma história que foi apagada e, além de ser uma história muito poética, bonita e que tem pontos nela que são mitológicos, claro, e ao mesmo tempo que ela é tudo isso, ela também é um resgate dessa nossa história. O livro ele é toda uma criação. Na verdade, ele é uma releitura do que aconteceu e do que pode ter acontecido. Ela faz muita pesquisa e utiliza muito da cultura dos povos originários para poder compor toda essa história. Como eu citei mais cedo, ele é um texto que tem muita mitologia e poesia, criada pela autora. Ela consegue mostrar toda a ligação que a Inê tem com a natureza e principalmente com a onça, que é amiga dela. Quase tudo que a gente conhece
que a gente aprende sobre o nosso país é na visão de quem nos colonizou, né? Então, apesar de ser uma história que parcialmente é inventada, é uma releitura, uma criação, a essência dela em si é totalmente real, é totalmente verdadeira. E ao mesmo tempo que tudo isso acontece, a gente também conhece a história da Josefa, que é uma mulher que mora na capital de São Paulo, nos tempos atuais, e ela conhece essa mesma exposição que a autora conheceu. Lá ela encontra também a foto dessas duas crianças. Ela começa a se questionar sobre suas origens, sobre sua história, sobre quem ela é. E então essa linha do tempo ela é quebrada várias vezes. Ao mesmo tempo que a gente está numa hora no século XIX, a gente também pula para os tempos atuais e acompanha a história da Josefa ao mesmo tempo que a gente acompanha toda a história da Enea. É uma coisa que me deixou muito confuso, essa quebra da linha do tempo. Uma hora a gente estava na floresta, de repente a gente estava na casa da Josefa, mas com o tempo eu fui percebendo, fui entendendo. Sério, é uma experiência maravilhosa. Ele é um livro curtíssimo e perfeito, sabe? Ele é incrível. Bom, depois de termos discutido os trechos que nos marcaram, agora eu dizendo por todos, vou dizer o que nós do grupo achamos do livro em geral. Bom, nós debatemos sobre os aspectos negativos do livro e teve umas opiniões sobre como tem demasiadas palavras na língua nativa e que poderia ter uma tradução para ser mais fácil de entender a história. Nós discutimos sobre isso e achamos que não é muito necessário você entender 100% do que está sendo dito. Afinal de contas, tem algumas palavras que foram inventadas pela autora. Acho que tudo bem você não entender, porque tem partes da história que é enfatizado essa questão da Enê e da onça, né? E acho que a gente não precisa entender 100% do que está sendo dito ali, porque acho que mesmo você não entendendo algumas palavras, você consegue entender a história e isso é muito legal do livro. Bom, como pontos positivos, achamos interessante a citação de artigos de jornais, notícias sobre morte de pessoas indígenas. Não podemos também deixar de citar que nós amamos o jeito que a autora escreveu o livro, né? Seu jeito poético, muito filosófica, e sem ser na visão eurocêntrica. Nós achamos o livro maravilhoso e impecável. Durante a minha leitura, eu fui marcando vários trechos que eu senti que eles eram importantes e que me marcaram mais. Um deles é quando o Júlio morre e é escrita a carta dele de morte, algo assim, que o sacristão meio que retrata como se fosse um acidente, ele tivesse morrido, e que o fato dele ter sido levado para a Europa foi algo bom para ele, que ele tinha sido resgatado, que ele tinha sido salvo pelos europeus. Isso fala muito sobre sempre existir um certo ponto de vista de que os europeus sempre são os heróis, que quando eles fazem algo, mesmo sem saber se isso é bom ou ruim, eles sempre acham que isso é bom, que eles estão ajudando as pessoas que estão sendo exploradas, sequestradas, colonizadas. E esse trecho me marcou muito justamente por causa disso. E no trecho diz assim: o sacristão, por dever do ofício, é mais sucinto que o jornalista. Não cabe em suas obrigações para com o livro de tombo oferecer detalhes que certamente interessarão somente a Deus. Na ausência de outra data que importa, a do nascimento e de grandes feitos, a procedência por si só o suficiente eloquente. E é tão somente o Brasil, um selvagem do novo continente, cuja sorte o fez ser adotado pela Baviera. E é o que basta. Eu escolhi esse, que é assim que a Josefa chega em Munique. Quando, um mês depois, desembarca em Munique e já no hotel respira fundo, pensando em qual será a primeira coisa a fazer naquela estadia, uma mensagem de Tomás brilha na tela do celular. Pensa em ignorar, mas a sequência de avisos a incomoda. Quando finalmente acessa a mensagem, descobre que na noite de sua viagem executaram uma vereadora negra ativista no Rio de Janeiro e que o país convulsiona. Josefa desaba na cama do hotel, sentindo a deriva do mundo. Assim que eu li esse trecho, eu pensei, esse livro tá falando da Marielle Franco. Tipo, mesmo não citando o nome dela, eu consegui associar. Eu pensei que
no momento, né, na hora que eu li, eu pensei que esse livro é muito bom porque ele relaciona coisas do passado que já aconteceram não muito tempo atrás, até porque esse livro não é tipo, 1500, não se passa tempo tão antigo, e ele associa com as coisas do presente, do cotidiano. Que ele fala que mesmo o tempo passando, a violência não acaba. Um dos meus trechos favoritos foi na página 57, no final do capítulo 1. Ao fluxo de sangue, Inê responde com medo. O lugar em que uma menina menstrua torna-se sagrado. E ali, naquele quarto escuro e frio, ela não fará o ritual do sangue, nem terá a mãe ou a avó para ensinar-lhe o que precisa ser aprendido. Inê menstrua. Nisso ela fica perdida por não ter sua mãe ou sua avó para ajudarem ela. E também fica com medo, pois ela teme que o seu sangue curare não tenha o poder de adoecer, pois ela não fez o ritual do sangue, né? Brancos ficam achando que isso é besteira por ela estar assustada, mas é totalmente compreensível. Eles tiraram ela da família dela, ela perdeu tudo que ela tinha. Isso pra mim foi muito intenso, pois remete muito coisas que acontecem hoje em dia, como por exemplo crianças que precisam aprender algo, mas não conseguem, pois não tem a mãe, o pai, a avó, pois não tem ninguém para ensinar elas. Isso é realmente muito triste pra mim. Bom, agora falando o que eu mais gostei desse livro foi a forma que eu interpretei, imaginei e filosofei alguns trechos desse livro. Por exemplo, na parte 3, no capítulo 9, onde fala sobre as asas, né? Elas poderiam representar a liberdade da Inê, que por muito tempo foi presa em uma cultura em um lugar que não era dela. A onça, o Inê, a dona da caça, finalmente pôde caçar aqueles que a caçaram por sua vida. E os espíritos que tiveram as amarras rompidas poderiam, finalmente descansar após o rugido da onça, que talvez represente a força que o povo indígena tem de lutar. Ele também trazer todo esse aspecto de natureza com metáforas e poesias, como a onça, o rio, as florestas. Vou citar agora um trecho que eu gostei bastante, que está no capítulo 15, na parte 1. Abre aspas. Eu em nada creio, sou um rio, eu vou e volto, conheço o chão e o céu, compartilho a língua comum a todas as águas, atravesso o tempo, morro e renasço, engulo e regurgito, sei dos animais tristes que são os homens. A Micheline também mostra no livro dela que essas classes impostas não fazem nenhum sentido. Pessoas quererem ser superior a outras pessoas não tem cabimento, como no trecho da parte 1 do capítulo 15, abre aspas. Mas nem tudo um rei pode saber, por mais extraordinário que seja o seu retrato. Um rei, ao final de contas, é um homem cujos dentes também apodrecem e cujas pernas pesam com seu inchaço. Um rei caga e vomita. Um rei não muito raramente fica cansado e tem pesadelos que quase sempre coloca nas contas de traições e perfídias que lhe tramam pelas costas. O certo é que para seus captores só interessa saber que ele é Johan, do povo Juri, e Isabela, do povo Miranha. Ou tão somente Miranha e Juri, dois rostos sem corpo, dois nomes sem história. É simplesmente maravilhoso esse trecho. Ele resume praticamente o livro. Se for para resumir o livro em uma frase, é essa frase. E agora o último, ele aparece mais pro final do livro e tem só 2 linhas e é perfeito. Escuta só, ruindade não acaba, não, ela se estende, compridando, jauá, jauá. Por isso eu quis mostrar isso pra tu. Essa é uma das frases do final do livro e dentro do contexto ela é bem mais intensa, pelo menos pra mim, ela foi bem mais intensa do que só lendo aqui. Estava num momento ali em que essa frase foi tudo. Foi perfeito. Bom, o primeiro aspecto que mais me surpreendeu foi como o autor escreve. Um exemplo disso é quando a representação do oceano começa a falar. E nesse trecho que ele começa a falar, ele fala muito corrido, sem vírgula. É como se fosse uma ênfase do desespero que ataca o oceano naquele momento. Eu achei isso muito interessante. O segundo aspecto
é como esse livro tem um ar pesado, mas necessário. Muitas coisas escritas e faladas nessa obra relembram acontecimentos históricos e até recentes de racismo. E esse livro é necessário porque, apesar de ter um ar ficcional, as coisas que aconteceram nesse livro realmente aconteceram. E acho que o que mais dói, talvez, nesse livro é que boa parte da narrativa é representada pela voz da protagonista, que é a Inê, que é uma criança. Eu acho que isso é a coisa que mais dói, é uma coisa muito forte, que pelo menos pra mim foi muito doído. Foi difícil escolher um trecho só pra falar, porque eu queria falar sobre os aspectos depois de falar um trecho que representasse o livro. E eu decidi escolher esse aqui porque era o que acho que mais representava o livro. Essa é a voz do morto na língua do morto, nas letras do morto. Tudo em vado de imperfeição, é verdade. Mas o que posso fazer se não contar entre as rachaduras essa história? Feito planta que rompe a dureza do tijolo, suas raízes caminhando pelo escuro, a força de suas folhas impondo nova paisagem. Esta história procura o sol. Essa parte, esse trecho representa como as pessoas esqueceram, sabe, do povo indígena. Que essa é a voz do morto porque é a voz de um povo que precisa ser ouvido. E essa parte que a planta que rompe a dureza do tijolo, suas raízes caminhando pelo escuro, representa que o povo quer ser ouvido, tá caminhando pelo escuro porque ele, sabe, as pessoas não estão vendo ele, não estão vendo a sua voz, não estão ligando pra ele de verdade, sabe? E essa história procura o sol porque quer ser ouvido, sabe? Quer ter uma esperança, sabe? Tem uma esperança que as pessoas vão ver que as pessoas vão ver essa história e vão, sabe, se comover, vão ter esse ar pesado que eu tive também. Pra mim, esse livro é resistência. Amei filosofar, amei aproveitar e me aprofundar em cada parágrafo desse livro. Bom, concluindo, O Som do Rugidão é seu livro repleto de arte e ele é muito bem escrito. Quando você lê, você consegue imaginar os cenários do jeito que você quiser. Tipo, parece que você tá vendo de perto, como se fosse um filme. E eu tenho certeza que você também vai gostar desse livro, porque o principal, tipo, um diferencial que esse livro tem é que ele conta a história do Brasil na visão dos povos nativos. E sempre quando a gente estuda a história do Brasil, é na visão dos europeus, que sempre vão tentar romantizar essa história, dizer que é algo bom, que eles estavam ajudando os nativos brasileiros, quando na verdade foram vários anos de exploração e violência. Bom, o vídeo vai acabando por aqui, a gente espera que vocês tenham gostado do nosso vídeo e que vocês talvez tenham se sentido motivados a dar uma chance pro livro e ler, porque com certeza vocês vão gostar. Então deixem o seu like e mandem esse vídeo para algum amigo que com certeza também vai se interessar e vai querer ler o livro, porque vale muito a pena, viu? Um beijo, tchau, tchau, leitões!